Você. É você que estará no palco, nas telas de cinema e de televisão, atuando como ator. É o seu corpo, a sua voz, as suas emoções, a sua experiência pessoal que darão vida ao personagem. Nos ensaios e nas apresentações, você vai se deparar com seu maior problema: como ativar seus desejos, seus sentimentos, suas paixões. Na criação de um papel, você pode usar somente as suas emoções pessoais. Não conseguimos arrancar nossa alma e substituí-la por uma outra emprestada, mais parecida com a do personagem. Sem treinamento adequado e diário, que vira hábito, o ator tem de recorrer a variados truques cênicos. E tudo isso para quê? Apenas para que o espectador possa ler a obra literária. O espetáculo, então, não passa de uma ilustração que não permite vivência para a plateia, porque não tem a presença palpitante do organismo do ator em cena. Por isso, quando você interpreta, deve sempre, sem exceção, recorrer aos seus sentimentos pessoais. Interpretar sempre e apenas você mesmo. Mas é claro, levando em conta o imaginário do autor e do diretor, as circunstâncias propostas por eles, os problemas e as tarefas que o personagem enfrenta para realizar seus desejos mais intensos na peça ou no filme. Numa determinada cena é importante, por exemplo, ver novamente aquele sorriso de sua namorada para dar vida a uma ação física. Mas ela não está presente. Para dominar essa habilidade de perceber sua namorada com seu corpo, como se ela estivesse presente, você tem de praticar sistematicamente a recordação usando os sentidos. Ver o ambiente e as pessoas presentes na situação vivida por você. Ouvir o que elas falaram, do jeito que se expressaram. Quanto mais ampla for sua memória emotiva, quanto mais fácil e rápido se tornar o seu acesso à sua memória emotiva, quanto mais material criativo você puder extrair dela, tanto mais rica e completa será a sua criação. Isso é óbvio e dispensa explicação. Mas além da riqueza da memória emotiva, é necessário levar em conta a força e a qualidade do seu material. A força, sobretudo. Quanto mais a memória emotiva for poderosa, pungente, marcante, mais a sua recordação será precisa e complexa. Você deve usar as lembranças de suas experiências pessoais como usa os livros da biblioteca para pesquisar uma pessoa. A nossa memória é um material vivo para a criação do personagem. Quando aflora uma lembrança que o afeta de forma importante para o seu papel, agradeça Apolo. Mas não espere poder conservá-la ou repeti-la por muito tempo. Se ela não te emociona mais, no lugar dela, uma outra recordação poderá ser despertada. Para criar arte que vale a pena, para vivenciar em cena a vida do espírito humano do papel, é indispensável não apenas estudar esta vida, mas estar em contato imediato com ela por meio de suas experiências pessoais tornadas presentes, fisicamente, por meio dos sentidos. Para que isso ocorra, é necessária uma preparação sistemática, diária, entusiasmada, persistente, que te permita, nos ensaios e nas apresentações, ver o que você vai falar e ver aquilo de que os outros atores estão falando. Quanto mais essas imagens mexerem com você, quanto mais elas estiverem presas à sua vida pessoal profunda, tanto mais viva e rica será a sua atuação. Stanislavski pedia ao ator para concentrar as investigações que levam à criação do personagem no próprio corpo, nos seus hábitos e costumes,
nas suas experiências pessoais, na sua sensibilidade. É por isso que as escolas consideradas as mais competentes só admitem 10 alunos por turma, quando o assunto a ser estudado é a interpretação. Somente assim conseguem preparar o corpo de seu aluno de forma personalizada. Para dar um exemplo da importância da memória, veja o caso desse senhor. John perdeu a memória e se encontra em um lar para idosos. Quando jovem, foi dançarino e cantor. Perdendo a memória, perdeu também a iniciativa, fundamental para qualquer tipo de criação. He doesn't really initiate conversation. He just kind of exists. Johnny, can you tell us who's this guy? Who's that guy? Is that you when you were in the Navy? Is that me? Yeah, Do I look like that? yeah, that's you. That's not too bad. The sensory record, the movie that played only in John's mind called memory, is gone. His love, his dreams, gone. Who are we without our memory? Oh, Johnny, oh, how perfect. Oh, Johnny, heavens above, you make my sad heart jump with joy. And when you're near, I just can't sit still a minute. I'm so, oh, Johnny, please tell me, dear, what makes me love you so? You're not handsome, it's true, but when I look at you, I just go, Johnny, oh, da-da-da-da-da-da-da-da. There was no way we could have known there was this much life inside of John. Some enchanted evening, you may see someone. You may see a red eye upon the night. For Johnny, getting his music and a little focused attention You're quite the singer. was all it took to awaken feelings he hadn't felt in years. I love to do it. When did you first sing? When you were young, did you sing? I don't know. No? I'm just a small guy. Yeah? I'm crying. Why? You sad? I don't know. Ei, eu não sou para ser lido. Não sou para ser lido, entendeu? Entendeu? Você tem de praticar o que existe dentro de mim para me entender de fato. A preparação é fundamental para o ator que usa seu corpo para criar. Para começar, o ator tem de ver aquilo de que está falando quando atua nos ensaios, no palco ou numa filmagem. Da mesma forma, deve ver aquilo de que o outro ator com quem contracena está falando. Para atuar, você tem de acionar os seus 5 sentidos. Basicamente, ver aquilo de que você está falando
e ver o que está sendo falado pelos outros atores. Provocados pelo sentido de ver durante a ação, os outros sentidos são ativados em cena e juntos dão vida à fala, aos gestos, à ação. Dessa forma, você produz vida interna para o personagem. Para ter uma percepção mais concreta do que estou falando, experimente uma brincadeira. Finja telefonar para uma pessoa com quem você convive intimamente. Sempre fingindo, conte para ela alguma novidade que aconteceu de fato com você dentro de algum assunto que vocês costumam conversar. Agora, o importante. Procure ver o rosto dela e ouvir a voz do jeito que ela costuma falar. Se alcançou isso, se conseguiu despertar os sentidos da visão e da audição enquanto brincava, muito provavelmente um movimento interior surgiu e mexeu com seu corpo e sua voz. Na vida real, isso acontece de forma muito perceptível quando você está relaxado, conversando com amigos, parentes ou com a namorada. Num desses momentos, motivado pela conversa que gira em torno de excursões pelo mundo afora, por exemplo, vem à sua cabeça a imagem do tio que gosta muito de viajar. Você o vê durante um almoço falando entusiasmado de uma excursão pelo Egito. Aí você sente vontade de compartilhar o que viu na sua lembrança e fala dele animadamente para os amigos. Alguém comenta que conheceu o seu tio de que você está falando no velório do seu avô, pai dele, e parecia que esse seu tio tinha bebido um pouco além da conta. Você pensa ter visto no olho do amigo e no jeito que ele falou uma certa ironia. Você se lembra do tio no velório. Chega a sentir novamente o cheiro de álcool no hálito dele quando veio conversar com você. Aparece para você a imagem da irmã dele, olhando com desgosto. Dá para ver que falam mal dele. Então volta a ter, como na época, vontade de defendê-lo. Vê o tio angustiado no hospital antes da operação do pai. A doença e a morte do pai acabaram com ele, você explica para o amigo irônico. E começa a lembrar cenas em que o tio costumava caçoar do modo severo do pai agir e como o pai ficava mais à vontade depois que ria das brincadeiras. Mas no dia a dia, tudo isso acontece espontaneamente. Se você quisesse mostrar estas cenas numa improvisação, durante os ensaios, não teria para começo de conversa as mesmas pessoas que despertaram seus sentidos no encontro com os amigos ou no velório. As sensações que teve no encontro surgiram lá, espontaneamente. Aqui, quando tenta repetir na improvisação, cadê? Essa dificuldade aumenta quando tem de criar um papel. O autor que inventou o seu personagem usou das vivências dele. Você vai ter de usar de suas vivências que se parecem com aquelas do autor. Mas como? Conhecer o personagem, por exemplo, construir sua biografia desde que ele nasceu, não é suficiente. Quando você volta a ensaiar, vai encontrar a mesma dificuldade de dar vida interior ao personagem. Para orientar seu trabalho, para você acreditar no que faz em cena e o espectador também se envolver com o que vê, a pergunta-chave para você é: como você agiria se estivesse na mesma situação que ele, o personagem? O que você faria se estivesse junto com a namorada, como acontece numa cena, e alguém te empurrasse contra o muro gritando que você o traiu com a esposa dele? Para responder a essa pergunta com seu corpo, com suas emoções, você precisa estar preparado, tendo como ponto de partida seu cotidiano e sua experiência vivida. Em primeiro lugar, é preciso que saiba se perceber na vida, mas não de uma maneira narrativa, e sim fisicamente. Se você se investiga em variadas situações que te marcaram, com os sentidos colocados em estado de alerta, você cria material vivo
que poderá ser usado nos ensaios e nas apresentações da peça. É preciso que você saiba reviver situações experimentadas por você, de tal forma que essa revivência possa dar vida ao personagem, dar-lhe alma, a partir das suas experiências pessoais, como faz qualquer artista, seja ele pintor, poeta, músico. Para reviver uma situação experimentada e produzir material que incendeie a criação do personagem, é imprescindível o uso dos sentidos. Ver novamente a situação vivida por você é o mais importante. A visão desperta os outros 4 sentidos. Se você consegue ver com detalhes uma pessoa agindo numa circunstância experimentada por você, na sua memória também irão surgir o que ela falou, o jeito com que ela se expressou, o modo com que essa pessoa te tocou, o cheiro dela. Um dos exercícios que Stanislavski e seus atores praticavam diariamente para aperfeiçoar essa viagem às situações vividas por eles é o seguinte. Para começar, à noite, apague a luz e reveja o seu dia, começando pelas situações mais recentes, e assim chegando até o momento em que acordou. Faça isso diariamente. Se no princípio é difícil, com o tempo você consegue despertar os sentidos em 1 minuto. Tente lembrar com a maior clareza possível, por meio dos sentidos, situações marcantes com pessoas ligadas emocionalmente a você, as vivas, as mortas. Relembre também situações vividas por você no passado mais distante. Dessa vez, quando for para o passado, procure sempre situações que ainda hoje te incomodam. Coragem. Apenas 5% da nossa experiência tem esse poder. Os outros 95% podem ser jogados no lixo. Tem utilidade cênica, algo que aconteceu com você e que só de lembrar você fica pálido ou sente vontade de desaparecer. Algo que você tem medo de lembrar. Algo que, por meio de um olhar debochado, de uma frase sussurrada no ouvido, de uma imagem familiar, te agarra novamente e volta a viver em você, te incomodando, te excitando, te provocando. Às vezes intenso, como na primeira vez. Às vezes mais fraco ou mais forte. Procure ver o lugar onde aconteceu a situação vivida por você. A visão é que comanda, que inicia o processo. Veja. Se tiver dificuldade de ver o lugar com clareza, concentre num detalhe. Procure ver as pessoas. Veja a roupa que ela está usando em detalhes. Não tenha pressa. Insista em ver o mais nitidamente possível. Veja agora a pessoa inteira. O que ela está fazendo? Agora procure ver em detalhes. Veja os olhos, a boca. Se você conseguir ver com nitidez, vai ouvir o que ela disse. Tenho uma surpresa para te contar. Veja mais coisas que estão acontecendo no lugar. Procure ouvir os sons que as pessoas produzem.
né? Olha o que a gente não faz. Você vai vendo as obsessões nela, assim. Tem alguém chegando. Concentre-se agora em algumas situações que estão ocorrendo. Está fazendo calor? Caminhe agora para a situação que provocou a experiência que você quer viver novamente. Eu tô grávida. Lee Strasberg, que supervalorizou esse processo de evocação para despertar por meio dos sentidos a memória emocional na preparação do ator em sua escola, o Actor Studio, conta que depois de algum tempo de prática insistente, o ator gasta apenas 1 minuto para iniciar a revivência das emoções, mesmo que no princípio tenha encontrado dificuldades de toda ordem. A revivência vai ficando cada vez mais instantânea, ou seja, o tempo para a ocorrência da ação interior diminui a tal ponto que basta uma provocação nos ensaios ou nas apresentações para o inconsciente responder e a emoção surgir. Grotowski, outro genial diretor e investigador da arte do ator, promovia, na fase de preparação e nos ensaios de suas peças, sessões em que seus atores praticavam a revivência pelos sentidos para tornar significativas e originais as ações físicas. Stanislavski, no final da sua vida, propôs para atores que praticaram exercícios do sistema a vida toda, durante anos, que começassem os ensaios agindo, atuando. Nesse novo processo, enquanto as ações físicas adquiriam consistência, a vida interior acontecia de uma forma cada vez mais presente. Mas sem a longa e sistemática preparação anterior, isso dificilmente ocorreria. A relação com objetos concretos ou invisíveis, não importando se vivos ou não, ajuda a revelar a vida interior do personagem num espetáculo de teatro ou num filme. Stanislavski considerava objeto imaginário qualquer coisa para a qual converge uma ação, emoção ou pensamento do personagem. Pode ser o outro ator, um objeto real ou a lembrança de um objeto. Um aspecto importante de suas pesquisas é a relação que travamos no cotidiano com os objetos comuns. Quando você era criança e aprendeu a andar sobre os próprios pés, você estudava inconscientemente cada pequena ação que compunha essa tarefa de caminhar, apalpando, agarrando, observando o espaço a ser percorrido, consultando o equilíbrio com a atenção de quem faz isso pela primeira vez. Com adultos é diferente. Comer, por exemplo. Quando você come, não se concentra em todos os pormenores. Como segurar o garfo e a faca, como manejar esses objetos, como mastigar o alimento, como engolir. Nessa altura da vida, você comeu milhares de vezes e é uma ação habitual, já mecânica. Por isso, se realiza por si. Se a ação não fosse lógica e coerente, você não conseguiria acertar a comida na boca. E o que é que controla a lógica e a coerência das suas ações? A atenção do inconsciente, o seu autocontrole instintivo. Na vida real, de tanto repetir as mesmas ações, criamos uma lógica e uma coerência, por assim dizer, mecânicas das ações físicas. A fixação inconsciente da atenção e o controle instintivo de si mesmo se manifestam por si e invisíveis nos guiam. E assim fogem à nossa atenção consciente. Por isso, é necessário, no princípio, quando você começa a praticar as ações físicas do personagem,
substituir a mecanicidade instintiva de cada ação física por um controle consciente, lógico e coerente. Esse relacionar-se de novo, como se fosse a primeira vez, com objetos, é necessário para atender ao papel e suas circunstâncias específicas. Com o passar do tempo, de tanto praticar, voltará a se parecer com um hábito. Mas fazendo isso dentro do si mágico, das circunstâncias propostas e das tarefas do papel, a ação estará marcada pela vida do personagem. De qualquer forma, a mesma mecanicidade que adotamos inconscientemente na vida real, devemos acabar por sentir em relação às ações físicas do personagem nos ensaios e nas apresentações. Do contrário, não conseguimos acreditar como verdadeiro aquilo que acontece em cena. Para exercitar a relação com os objetos que usa em cena, comece por torná-los imaginários. Um jogo facilita isso. Use-os como faz na vida real e, em seguida, como objeto imaginário. O exercício consiste, basicamente, em ensaboar-se com sabonete imaginário logo depois que você se ensaboou de fato. A cada repetição imaginária, vai inventando novas circunstâncias. Estou atrasado para o encontro. A vizinha me observa da janela. E se mágicos variados. E se a sujeira grudou para valer? E se estou me achando gordo, feito porco bem tratado? Dessa forma, você presta atenção no modo espontâneo como usa esses objetos e exercita a incorporação de relações imaginárias que dão vida à ação do personagem quando se relaciona com eles no momento específico do espetáculo. O ator deve se exercitar diariamente e repetir a ação com objetos que usará nos ensaios e apresentações mais de 100 vezes para que a ação física com os objetos imaginários adquira a mesma mecanicidade da vida cotidiana com os objetos reais. Quais músculos são realmente necessários para executar a ação? Qual força precisa ser empregada? O excesso de tensão desacredita a ação do ator. Suas relações cênicas com objetos costumam ficar complicadas, porque envolvem situações íntimas e pessoais que ainda mexem com você. Imagine você que está com sua esposa no quarto de hotel. Conversam despreocupadamente enquanto tiram a roupa e deitam. Vocês se abraçam com toda a liberdade e então percebem que uma enorme porta se abre e da obscuridade pessoas estranhas observam vocês. Imediatamente se cobrem, ajeitam o cabelo, procurando agir com discrição, como se vocês estivessem fazendo sala para alguém. É impressionante como a intimidade é destruída se você se deixa levar pelo buraco negro do proscênio onde estão os espectadores. E, no entanto, essa dificuldade tem solução simples. Você precisa se envolver com o que existe na cena para esquecer-se da plateia. Comece pelos objetos mais próximos que estão em cena. O brinco que a atriz usa e que te remete para algo significativo para o seu personagem. O contato do lençol com sua pele que acorda a lembrança do desejo de dormir com uma namorada, finalmente alcançado. A atenção dirigida para um objeto facilita a retomada das circunstâncias que condicionam a cena e dos si mágicos que você se propôs. Recuperada a relação com a cena, amplie o círculo de atenção. Veja o corpo inteiro da atriz, os objetos que compõem a cena do encontro amoroso. Eles estarão marcados por essa concentração que você retomou com os objetos mais próximos. Se perder a concentração, retorne a eles. Esta sugestão, que manda você se concentrar no objeto mais próximo, procurando conservar ou recuperar a vivência que o personagem tinha, no momento que ocorreu uma desorientação em cena, pode parecer tolice. Mas se considerarmos que a vivência interna é feita de sentimentos seus muito íntimos, como na vida real, você no palco, nesses momentos, está muito exposto.
O ator não é um homem comum, no sentido de que não se relaciona com sua vida diária da mesma forma que as outras pessoas. Para enriquecer concretamente seu trabalho, não pode deixar de observar ativamente seu cotidiano com a sensibilidade acesa, mesmo que esteja preocupado com problemas importantes. Não pode deixar de estar constantemente estimulado por perguntas como: você consegue distinguir, pela expressão dos olhos, pelo som e modulação da voz, a condição social ou sentimental da pessoa com quem está se relacionando na vida real? Você consegue olhar com verdadeiro interesse e de forma proveitosa para o seu trabalho a complexa verdade da realidade à sua volta? Escutar e distinguir a realidade como ela é? Quanto mais ricas forem essas incursões na realidade que o circunda, mais fértil, criativa, sutil e profunda será a sua criação. As vantagens da observação ativa na criação do imaginário tornam-se óbvias desde o início para quem a praticar. Para desenvolvê-la, temos inicialmente de pegar o hábito de observar as pessoas com os 5 sentidos em estado de alerta, nos colocando no lugar delas, procurando descobrir as intenções e problemas que as fazem agir da forma como agem. Criar o hábito de observar, tentando compreender e até procurando saber o que elas estão fazendo ali. Se não as conheço, quem são essas pessoas? Que problemas estão provocando suas ações? Observar o mundo ao meu redor implica levantar diversas hipóteses e procurar saber que circunstâncias dadas agem nas pessoas. Por exemplo, o que aconteceu com elas antes de chegarem ali? E se ela acabou de trair o marido? Ou perdeu o emprego? E se ela soube pelo médico que não tem câncer? E assim por diante. A observação ativa praticada diariamente vai se tornando naturalmente sofisticada. De repente, estamos percebendo a influência do ambiente no modo das pessoas agirem, costumes, hábitos e assim por diante. O ator deve estar atento não apenas em cena, mas também na sua vida cotidiana. Deve se concentrar com todo o seu ser, com todos os seus sentidos, naquilo que o atrai. Não deve olhar como um observador distraído, mas penetrar até o fundo daquilo que observa. A vida da natureza nas pessoas. É para ela que você deve olhar antes de qualquer coisa. E nunca, jamais, despreze os lados obscuros da natureza. Desenvolver a atenção requer dedicação, tempo, vontade e exercitação sistemática. Mas não faça isso com os olhos frios da análise. O verdadeiro artista arde com aquilo que acontece ao seu redor. É atraído pela vida que se tornou objeto do seu estudo e da sua paixão. Alimenta-se com avidez daquilo que vê. Esforça-se para incorporar tudo aquilo que recebe do exterior. O que você irá recolher não é um material qualquer, mas algo vivo, vibrante, criativo. Coloque-se as mesmas perguntas que você se faz quando estuda uma peça. Quem é esta pessoa neste almoço que fica o tempo todo criticando o meu modo de ser? O que ele está fazendo de fato? Quando isso começou? Onde? Por quê? Por causa de quê ou de quem aconteceu isso que o afeta desse jeito? Não tenha medo de que as suposições em demasia camuflem a realidade e o significado daquilo que observamos. Não. As suposições pessoais, se você acredita nelas, só enriquecem o desvendamento da realidade e de seu significado, e enriquecem seu trabalho com material original e pessoal. O material emotivo da observação dos outros e de si mesmo é o mais precioso.
dele pode nascer a vida espiritual do papel. Criar essa vida constitui o propósito fundamental da nossa arte. Não é material fácil de se conseguir. É invisível, inalcançável, indefinível e pode ser sentido apenas interiormente. É verdade que muitas reações invisíveis do nosso espírito refletem-se nos gestos, no olhar e na voz, no modo de andar, no modo de falar, nos movimentos e em todo o nosso físico. E isso facilita a nossa tarefa de observadores. Mas mesmo assim não é fácil compreender o ser humano, porque nenhum homem consegue ou permite abrir completamente a sua alma para nós e mostrar-se verdadeiramente como é. Muitas vezes, a vida da pessoa observada foge à nossa compreensão consciente e conseguimos apenas intuí-la. Então devemos penetrar na profundeza do seu inconsciente e procurar nele o material que poderá servir para criar. É um processo que requer uma atenção sutilíssima e a provocação do espírito de observação que vive no inconsciente. A atenção normal não é suficientemente penetrante para explorar a alma viva de outra pessoa. E dizer que a nossa técnica teatral é suficientemente desenvolvida para esse tipo de processo seria uma mentira inútil para deixá-lo seguro. A fim de incorporar as observações no papel, devemos transformar os sentimentos intuídos na relação da observação ativa em sentimentos próprios e pessoais, análogos àqueles da pessoa observada. Com o nosso corpo, sentimos fisicamente o corpo de quem observamos. E fazemos isso também com nossos sentimentos. É como se nos apropriássemos do outro com nossos próprios recursos psicofísicos. Quando Stanislavski criou o Dr. Stockman, protagonista da peça O Inimigo do Povo, de Ibsen, o que mais o atraiu foi a paixão do doutor pela verdade, e a crença de que essa paixão era comum a todas as pessoas. Havia uma inclinação de meu corpo para a frente e um jeito despachado de caminhar, sem me deter no efeito que minhas falas causavam nas pessoas. Olhava confiantemente o homem ou a mulher com quem me relacionava na cena. O indicador e o dedo médio avançavam para dar maior convicção às palavras, como se desejasse introduzir meus sentimentos, palavras e convicções diretamente na alma da pessoa com quem estava falando. Todas essas coisas e hábitos apareciam instintiva e inconscientemente. Em 1906, de férias na Finlândia, repassei a criação desse papel na memória. Procurei descobrir de onde tirei esses traços característicos do papel de Stockman. A maneira de me apoiar num e no outro pé, como Stockman, eu tinha tomado de um conhecido músico e crítico russo. Soube disso quando me lembrei dele. Mas foi em Berlim, onde encontrei um professor que conheci no hospital de Viena, que compreendi que havia tomado dele o uso dos dedos no papel de Stockman. Fiz tudo isso inconscientemente. Só depois de criado o papel é que percebi. Grotowski deu continuidade às investigações de Stanislavski. Uma de suas exercitações favorece perceber instintivamente onde as pessoas com quem você convive estão colocando a própria voz. Se você tem alguma convivência com essa pessoa, quando você percebe que a voz dela ressoa num certo momento na garganta, depois passa para a testa, pode ajudar a intuir os seus estados de ânimo. A exercitação é a seguinte: crie um som, tipo Coloque a mão à frente do nariz, sem tocar o rosto, e procure sentir a vibração. Faça o mesmo na frente da testa, no alto da cabeça, na nuca. Retorne ao nariz. Desça agora para o queixo, a garganta, o peito, a barriga. Em alguns, sentirá uma vibração muito apagada. A prática diária e insistente vai aprimorando a vibração. Quanto mais você domina a vibração pelo seu corpo, mais ricos vão se tornando seus recursos vocais. Depois de algum tempo, sua fala se move pelo seu corpo conforme suas necessidades de expressão. Você passa também a perceber instintivamente esse processo nas outras pessoas. Me dá o meu chip, Pedro! Me dá o meu chip!
Tente levantar um piano ou um móvel muito pesado. Você não consegue cantar, contar uma piada, recordar o que falou quando perdeu a paciência ontem à noite. Tensão muscular descontrolada é inimiga do ator. Se atinge as cordas vocais, você fica rouco ou perde a voz. Se ela se espalha pelo corpo, a ação física perde a capacidade de mostrar a vivência de sentimentos delicados e seus movimentos lembram-os de um robô. Para combater essa praga, você deve cultivar o hábito de observar durante o seu dia a tensão que aparece quando come, toma banho, caminha, e relaxar os músculos que estão tensos ou que não são necessários para a atividade. Isso deve ser feito diariamente e de forma sistemática durante todo o dia. Se buscar o relaxamento somente durante os exercícios destinados a este fim, a tensão exagerada provavelmente aparecerá nas ações físicas quando começarem os ensaios ou as apresentações. Para obter um relaxamento efetivo, temos de criar hábitos de agir relaxadamente. Observe o gato. Ele se movimenta de forma econômica. Jogue-o para cima, deixe-o cair de costas. Seu corpo se equilibra no ar e cai sempre em pé. Essa maneira espontânea e econômica do gato proceder só é alcançada por nós com treinamento que gera hábito de agir relaxadamente. Na minha experiência, isso só ocorreu de fato quando comecei a perceber a tensão enquanto agia nas minhas atividades cotidianas. Os músculos desnecessários que eu usava para realizar essas ações, e comecei a buscar o relaxamento nesses momentos. Não basta perceber que quando escovo os dentes, sempre emprego energia exagerada e comprimo o piso da cerâmica do banheiro com os pés. É necessário praticar essa ação relaxadamente até que isso ocorra automaticamente quando você usar em cena. A ação descarregada da tensão fica então disponível para ser usada conforme o momento em que o personagem está vivendo. Os impulsos da vivência interior é que lhe darão tensões particulares úteis para a criação do papel. I'm singing in the rain, just singing in the rain. What a glorious feeling, I'm happy again. I'm laughing at clouds so dark up above. The sun's in my heart and I'm ready for love. Let the stormy clouds chase everyone from the place. Come on with the rain, I've a smile on my face. I walk down the lane with a happy refrain, just singing, singing. Vou contar para você um jogo que minha sobrinha de 6 anos adora fazer. Nós o chamamos de "e se em vez de?". É mais ou menos o seguinte. Onde você está sentado? Ela pergunta. Na cadeira. E se em vez de cadeira, você estivesse sentado na frigideira com fogo aceso, o que você faria? Finjo estar sentado numa frigideira pelando e procuro me lembrar do calor torturante. E reajo desesperado para não me queimar. Até que ela começa a ter dó de mim e, agitando as mãozinhas, grita: "Chega! Não quero brincar mais." Se a brincadeira continuasse, ela acabaria chorando. Por que você não inventa um exercício que tenha uma brincadeira desse tipo? Ela vai estimular, de fato, a sua ação nas atuações. É uma brincadeira que pode e deve, acredito eu pela experiência, acompanhar todos os ensaios e exercícios que você pratica. Apenas algumas cadeiras comuns podem se transformar em tudo aquilo que o ator, o autor e o diretor imaginaram. Casas, navios, aviões, bosques. E se essa cadeira comum fosse uma poltrona de um carro, como você agiria? Pouco importa que não acredite que a cadeira comum seja realmente a poltrona de um carro. É preciso, isto sim, que você acredite como sendo verdade
aquilo que costuma sentir quando usa aquele objeto, supondo com seu corpo e seu inconsciente que a cadeira comum seja realmente a poltrona de um carro. Para isso, os sentidos têm de estar presentes. Você precisa ver com seu inconsciente aquilo que vê enquanto dirige. Sentir o vento no rosto, o contato com o volante, o câmbio para passar as marchas, os pedais do acelerador e do freio. Se você tiver que atuar como motorista ou passageiro de um carro, a brincadeira do si mágico pode levá-lo a perceber no corpo as ações que deve realizar. Por exemplo, e se você ficasse cego, decidisse que deve morrer e resolvesse dirigir pela última vez? E se você quisesse encontrar seu irmão a qualquer custo no final da sua vida? E se você tivesse de fugir de um caminhão dirigido por um psicopata assassino? Stanislavski dizia que o segredo estimulante do si é que ele não se refere a um fato real, aquilo que é, mas a uma hipótese que te envolve. Si. O si não afirma nada. Supõe uma questão a ser resolvida e você é desafiado para solucioná-la. Além disso, ele contrapõe o imaginário do autor e do diretor a algo palpável, a sua experiência pessoal. Qual é o figurino do personagem? Onde está o personagem? O que aconteceu com ele pouco antes de começar a cena? Que problemas o afligem na cena que está sendo ensaiada? Quais são as indicações do diretor? Essas são as circunstâncias que condicionam seu papel. A trama da peça, os acontecimentos, a época, o momento e o lugar da ação, a sua interpretação pessoal, a dos outros atores e a do diretor, os figurinos e a decoração, as luzes, os sons, enfim, tudo aquilo que é oferecido ao ator para que seja levado em conta no seu processo criativo. Para Stanislavski, tanto as circunstâncias propostas quanto o si são uma hipótese, um faz de conta da fantasia. As circunstâncias propostas são o imaginário do autor, do diretor, do cenógrafo. O si mágico é a forma como o ator traduz as circunstâncias dadas para a sua sensibilidade. Um é a hipótese, o outro é seu complemento. Um não pode existir sem o outro. As circunstâncias propostas são o fundamento. Sobre ele, o si dá partida à imaginação adormecida. Juntos, eles ajudam a criar o salto interior.
A imaginação na arte do ator é construída necessariamente pela ação. Para ser bem-sucedido, o primeiro passo é evitar a linguagem discursiva como fundamento para a criação do personagem. Quando o cientista faz uma palestra, ele não precisa expressar sua vivência interna. Isso pode até prejudicar a compreensão do assunto que está sendo abordado. Mas para o ator, é indispensável acordar os sentidos o tempo todo. É por meio deles, por meio de ver aqui e agora, de sentir o cheiro aqui e agora, que a ação do personagem toma forma. Falar sobre o que viu ou sobre o que cheirou não ajuda o ator. O que é útil para ele é voltar a ver e a cheirar novamente o que viu e cheirou em circunstâncias vividas parecidas com aquelas que movem o personagem. Um escritor de peças ou roteiros para cinema pode se refugiar num sítio e produzir sua arte. Seu aqui e agora com a criação é solitário e pode acontecer de madrugada. O ator age com hora marcada. Nos ensaios, seu aqui e agora é presenciado pelo diretor e pelos atores. Nas apresentações teatrais, pelo público. Daí a importância de exercitar sistematicamente seu corpo para que ele responda adequadamente nesses momentos. A visualização, durante todo o processo do ator, que significa trocar em miúdos, ver aquilo que você vai falar e ver o que é falado por quem contracena com você, garante durante os ensaios a progressiva fixação do imaginário sem dividir corpo da vida interior. Falar de fase psicológica nas publicações de Stanislavski é lenda. Depois de praticar durante anos a evocação de experiências vividas para a construção do personagem, esse hábito não pode ser descartado como num passe de mágica. No final de sua vida, quando propôs partir das ações físicas para criar o imaginário do espetáculo, Stanislavski chamou atores preparados pelo seu sistema. Bastava o ator agir para as lembranças serem despertadas. A improvisação, em que você é obrigado a viver o aqui e agora, inclusive de cenas que não são mostradas na peça, abre novas portas para o imaginário. A atuação nas improvisações, usando o seu modo de agir e reagir, vai aprofundando o imaginário que está implícito no texto. O mesmo ocorre com os aspectos corporais. Acionados pela intuição, modos de caminhar, tiques, hábitos, podem ser experimentados e sua pertinência ou não em relação ao personagem poderá ser percebida. A precisão deixa de ser uma mera palavra, transforma-se numa ação concreta. Algumas vezes, o modo de você se relacionar encaixa-se perfeitamente. É então fixado. O sim mágico é outra exercitação que ajuda a concretizar o imaginário. Pense em Hamlet. Agora coloque para você mesmo um si proveitoso para perceber algum aspecto da relação do personagem. Por exemplo, e se ficasse sabendo que mamãe traiu o papai com o titio e os dois mataram meu velho? Como me comportaria na relação com Ofélia, filha do conselheiro da dupla assassina? Isso ajuda a perceber o aqui e agora do Hamlet. Antes de usar as palavras do autor, gosto de propor uma fase curiosa chamada Tatirovânia. O ator pronuncia o texto sem usar palavras, mas simples entonações, uma sequência de tatati que ajuda a corrigir qualquer forma de declamação retórica. Ajuda a perceber o aqui e agora. E ativa a percepção das intenções do imaginário na fala. Dopa capotu? Nosso tinta pau, haha.
Para dar vida ao imaginário, é bom começar pelas ações mais simples e menos importantes. Elas são acessíveis, palpáveis. Podemos vê-las e tocá-las, ter consciência delas e guiá-las. Além disso, incorporam-se mais facilmente. Por isso é melhor começar a se aproximar de um papel com a ajuda delas. Se essas ações desimportantes, mesmo a menor, forem verdadeiras, isso vai contaminando as outras ações, o conjunto da cena vai desabrochar dentro do espírito da encenação e você vai acreditar. Com que se preocupa Lady Macbeth no momento culminante da tragédia? Com uma ação física simplérrima. Tirar o sangue que mancha as mãos. A ação fica complexa e significativa para o público quando ele percebe que o sangue existe apenas na imaginação da personagem, porque as mãos dela estão limpas. Com quem ou com o que você estava se comunicando? O tempo todo estamos em contato com os mais diversos motivadores, sejam eles pessoas presentes ou ausentes e fatos atuais ou já vividos. Táxi! Assim também deve ser com o ator em cena. O fascínio de um espetáculo depende da comunicação que os atores mantêm entre si o tempo todo. Essa comunicação precisa refletir a sua vida interior. Você deve irradiá-la para a pessoa com quem contracena e perceber a irradiação da vida interior dessa pessoa. Observe ou recorde situações em que irmãos, namorados, amigos brigaram e ficaram sem conversar um com o outro. Quando se encontram no mesmo ambiente, a comunicação invisível fica bem mais evidente e a irradiação é quase palpável. Um exercício simples pode ser desenvolvido no ensaio com os outros atores. Procure comunicar para o colega seus sentimentos, seus estados de espírito, sem usar a palavra ou sinais que a substituam. Terá sua atenção despertada para a comunicação invisível que não queremos ou não conseguimos exprimir com palavras. Agir na vida real como se fosse o personagem é outra exercitação de comunicação preciosa. Tá certo, então. Nossa senhora, esse aí é danado, hein? Esse é perigoso. Os atores do teatro de arte contam que quando Stanislavski interpretava o autoritário Famuzov, da peça Que Desgraça Ser Inteligente, evitavam ir ao seu camarim com qualquer pedido, muito antes da apresentação do espetáculo começar. Mas quando interpretava Astrov, no Tilvânia, ou o Dr. Stockman, no Inimigo do Povo, a relação com ele era fácil, por se tratar de personagens afáveis. Essa aproximação paulatina do papel até alcançar a fusão com ele era prática habitual nos atores de Stanislavski. A irradiação das vivências próprias dos personagens começava a ocorrer muito antes dos atores entrarem em cena. Um outro exercício ajuda muito o ator a experimentar e perceber a irradiação que ocorre nessas trocas. Faça o seguinte: provoque um sentimento pessoal, um estado de espírito, e tente comunicá-lo a alguém na vida real, observando as próprias sensações físicas e a reação dos outros. Isso vai acostumá-lo a trabalhar a irradiação e perceber quando ocorre.
Sem ação, não pode haver arte dramática. Não é à toa que o artista que dá vida a essa arte chama-se ator, aquele que age. Para dar direção e sentido à ação, todo personagem possui uma tarefa principal. Ela começa por um verbo que provoca a ação, geralmente antecedido por eu quero. Eu quero perder a minha humanidade para conseguir vingar-me do assassinato de meu pai, como Hamlet já foi interpretado. Verbos de estado, como sou feliz, estou apaixonado, devem ser banidos. Não conduzem à ação. Para dar uma ideia da importância da tarefa principal e da dificuldade de formular seus termos, vou contar um caso que aconteceu comigo de fato. Eu representava Argan em O Doente Imaginário de Molière. Abordei a análise da ação do personagem de uma maneira um pouco elementar e fiquei livre da formulação da tarefa principal com um simplório quero ser doente. Mas quanto mais me esforçava por fazer o doente, e melhor o conseguia, tanto mais a sátira se transformava na tragédia de um homem que realmente padecia. Percebi o erro e mudei a tarefa principal para quero que acreditem que estou doente. E imediatamente veio à tona o lado cômico da peça, e o espetáculo se transformou numa divertida peça pequeno-burguesa. Se observarmos a trajetória de qualquer personagem em uma peça, podemos notar as mudanças de ritmo de suas ações, independentemente da divisão em cenas do autor. São mudanças estratégicas das ações do personagem, motivadas por ações dos outros interlocutores ou de intenções do próprio personagem. A isso chamamos sessões. A esses momentos de guinada, de mudança no ritmo e no desenho do gráfico de um personagem. Stanislavski dizia que a formulação das tarefas deve interessar e provocar o ator. Elas funcionam como placas de sinalização que indicam a direção e a intensidade em cada zona do percurso. Durante a maquiagem, no camarim, você se concentra apenas no trecho que vem em seguida, mesmo sem perder de vista o conjunto da encenação e sua finalidade. Representado o primeiro trecho, você se concentra no segundo, depois no terceiro e assim por diante. Se as tarefas te desafiam de fato, você realiza o percurso do personagem no espetáculo envolvido com as vivências despertadas. Na entrada de um de seus estúdios, Stanislavski mandou colocar uma faixa onde estava escrito discussão não, ação sim. Com isso, queria combater um dos piores equívocos que acontecem nos ensaios de uma peça ou de um filme: o uso da linguagem discursiva para a criação do personagem. A discussão divide a mente do ator do seu corpo. Depois de passar por esse tipo de abordagem, os sentidos ficam embotados. Para o desenvolvimento da linguagem, em que os sentidos vibram continuamente, provocando emoções, desejos, vontade de agir, é fundamental que o ator se prepare diariamente tendo sua experiência pessoal como referência. É exercitando o despertar dos sentidos de sua experiência, agindo sobre ela de forma sistemática, que o ator adquire a habilidade de acordar os sentidos em um minuto e ser possuído por uma vivência interna que fará o personagem agir. Tornar pessoal a criação do personagem é um dos fundamentos do sistema e a razão do sucesso de inúmeros atores. As melhores escolas de formação de atores do mundo só admitem no máximo 10 pessoas por turma nas aulas de interpretação, expressão corporal, expressão vocal, canto. Somente assim conseguem preparar o corpo de seu aluno de forma personalizada. Em 1935, com 60 anos de atividades teatrais, Stanislavski descreve uma nova fase em uma carta para seu filho, enquanto se encontrava no hospital em Moscou. Agora chegou um novo método, uma nova abordagem do personagem. Consiste nisso. Hoje lê-se o texto, amanhã já se ensaia no palco. Cada ator deve atuar na primeira pessoa, deixando-se guiar pela própria experiência de vida. Que atue,
Isso é o importante. Assim deve ser feito para toda a peça dividida segundo o andamento das ações físicas. Quando isso é realizado de tal forma que desperta no ator que está em cena a confiança no que está fazendo, pode-se dizer que alcançou a espinha dorsal da vida física. E pode-se realizar a espinha dorsal física sem a espiritual? Não. Isso significa que, traçando a espinha dorsal física, traça-se também aquela da vivência interior. É esse, mais ou menos, o sentido das novas procuras. Mas para investigar essa nova abordagem, Stanislavski convidou atores preparados por ele. Durante anos e décadas, esses atores seguiram suas instruções. Faça você também como eles. Transforme em hábito recordar sistematicamente sua vida cotidiana e acontecimentos importantes do passado por meio dos sentidos, voltando a ver os ambientes e as expressões das pessoas em detalhes, ouvindo as pessoas falarem do jeito que elas falavam. Eu tô grávida. Pratique a observação ativa enquanto vive seu cotidiano, afinando os sentidos para perceber as intenções, os desejos e as emoções das pessoas com quem você convive. Exercite o relaxamento o tempo todo, observando qualquer tensão a mais que você usa para escovar os dentes, trocar de roupa e os músculos desnecessários que você emprega, buscando agir com menor esforço. Treine a irradiação da vida interna, observando como você fica quando busca comunicar emoções e estados de espírito para outras pessoas. Exercite a relação com objetos do seu cotidiano, de forma a poder usá-los como objetos imaginários. Use a visualização durante os ensaios e as apresentações, vendo aquilo de que você fala e vendo o que é falado pelos outros atores. Após essa prática contínua e insistente, basta uma sugestão do diretor ou uma ação física sugerida pelo autor para a vivência interna ocorrer com vitalidade e dinamizar a expressão pessoal do ator. Simples.